Olá, que a paz de nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Meu nome é Maurício Xavier, faço parte do grupo de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis e me dirijo mais uma vez a você, pedindo permissão para entrar no seu dia com mais uma reflexão e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra maravilhosa que nos conecta com Deus, nos traz harmonia mental, espiritual e emocional. Essa saúde que tanto buscamos. Hoje falaremos um pouco do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, mais um ensinamento maravilhoso que trabalha acima de tudo nossa conduta, a conduta de nossos pensamentos, a conduta de nossos atos e nos coloca em reflexão quanto às nossas expectativas em relação à nossa missão, de como devemos nos portar diante dessa jornada maravilhosa, essa grande oportunidade que estamos tendo aqui nesta encarnação. Puros de coração, essa pureza que Jesus se refere tem a ver com a simplicidade com que tocamos a nossa vida, trazendo bastante humildade, bondade e tranquilidade para seguir em frente, que é extremamente importante. O coração seria um símbolo de um repositório de nossas emoções. É nele onde armazenamos nossas experiências, armazenamos nossos sentimentos e também é dele que externamos aquilo que sentimos pelo mundo, pelo outro, por Deus. E é a partir desses elementos que vamos começar a refletir sobre esse capítulo. O núcleo de tudo isso são nossos pensamentos. Como estamos captando as coisas que vivemos e como estamos depositando em nossos corações. É necessário sempre uma grande reflexão. Precisamos sempre entrar em oração quando alguma coisa não nobre acontece em nossas vidas, sem desespero, sem nenhum tipo de cobrança, mas com muito cuidado. Essas coisas acontecem em nossa vida exatamente como alertas, para que a gente possa refletir, repensar e colocar nossa vida no rumo certo. Não há necessidade de nenhum tipo de desespero, não há necessidade de sentimento de incapacidade, pelo contrário, nós estamos aqui exatamente para viver essas emoções, viver essas percepções e dia após dia depurarmos todos esses nossos sentimentos. Não adianta eu viver com mágoa, com raiva, com sentimento de vingança, que isso só vai me levar à depressão. Isso vai tornar minha vida uma vida de sombra. Mas sim usar desse momento de raiva, esse momento de mágoa ou de sentimento de vingança para refletir. Refletir o porquê que eu estou sentindo isso. Muito provavelmente é porque o meu pensamento e o meu sentimento, ou seja, o meu coração, está cheio de sombra. O sentimento de vingança, de raiva, ou até mesmo de mágoa, ele reflete muito egoísmo, muito orgulho. Não há necessidade disso, a justiça não é nossa, a justiça é de Deus. Mas se nós colocarmos o antídoto, que é o amor em relação a tudo isso, às vezes sim, nos sentiremos magoados, outras vezes com raiva, mas usando da máxima do amor, e do perdão e da caridade, a gente vai perceber que nós somos o principal elemento dessa mudança, e não o outro, não aquele com quem a gente possa ter algum tipo de conflito, algum tipo de mágoa. Precisamos respeitar o momento do outro, respeitar o nosso momento e tentar, assim, transformar todas essas sombras em luz, o que é possível. E quando se fala em transformar em sombra em luz, não é externar um sentimento para que os outros possam ver. Não, isso é uma coisa muito íntima. Todo aquele ato que quer
trazer para si aplauso, ele não é nobre. Mas sim aquela sinceridade de transformação, de vontade de mudança, uma coisa muito interior, muito de cada um. Qualquer pequeno passo, ele é maravilhoso. E é sobre isso que esse capítulo traz. Que possamos entregar para o mundo mais brandura, mais benevolência. Quando chegamos em algum lugar, o que estamos entregando para aquele meio? Como é a percepção das pessoas quando a gente chega? Os sorrisos permanecem, a alegria de chegarmos, ela é externada, ou as pessoas baixam os olhos, fecham a cara, por vezes até saem da mesma sala que nós. Independente da simpatia ou da antipatia que sentimos pelos outros, precisamos ter esse momento com mais bondade, mais tranquilidade. Claro, talvez não conseguimos ainda harmonia com todos que nos rodeiam. Talvez não. Talvez isso seja uma necessidade de depuração de cada um de nós. Sim, mas não vamos esperar do outro essa atitude de nobreza, e sim de nós mesmos, percebendo que cada um tem uma ótica, uma leitura sobre a vida, e que se nós estamos debruçados no Evangelho segundo o Espiritismo, já conseguimos perceber a nossa responsabilidade de mudança. A mudança deve acontecer dentro de nós, com muita leveza, muita tranquilidade, mas também com muita responsabilidade e firmeza. É possível, estamos prontos para isso. Nós precisamos ter essa simplicidade, essa humildade, essa clareza de que, sim, podemos mudar e podemos refletir essa mudança naqueles que estão em nosso redor. E façamos isso com muita sinceridade, façamos isso com muita entrega, porque externar coisas que não somos é como máscara. Logo ali na frente as coisas caem. Por isso, a reflexão de Jesus ou a intenção de Jesus nos chamar a atenção em relação às crianças. A criança é muito verdadeira. Ela não usa de subsídios, de artifícios para se passar por alguém que não é. Usa de muita simplicidade, de muita clareza, de muita verdade. Essa verdade é que precisamos colocar nas nossas emoções. Se por vezes entramos em conflito, por vezes entregamos um pouco de sombra ou muita sombra, é natural. Estamos tentando nos desenvolver em aspecto moral e espiritual, o que é extremamente natural. Mas esses momentos são momentos exatamente desses alertas que eu sempre comento, né? Olha só, se uma atitude não é nobre, significa que eu entendo que a atitude não é nobre. Significa que eu tenho capacidade de transformar isso. E todos nós temos capacidade de transformar isso. De levar nossa vida com mais brandura. Levar nossa vida com mais amor. Não deixemos que orgulho, vaidade, egoísmo sejam condutores da nossa vida. Assim trabalhemos para dissipar esses sentimentos. Somos instrumentos de felicidade. Estamos aqui para sentir a felicidade. E precisamos, em maior ou menor grau, trabalharmos cada um de nós. Esse capítulo não é um capítulo que nos refere aos outros, e sim uma análise própria de si mesmo. É bastante fácil levarmos a vida seletiva. Para alguns eu sou mais brando, para outros eu sou mais rude. Não é esse o propósito. O propósito é exatamente que conseguimos estabelecer um equilíbrio. E esse equilíbrio precisa ser dessa pureza, dessa simplicidade, dessa brandura, desse amor pelo próximo.
independente de quem seja o próximo. Aqueles que passam pela nossa vida são exatamente as pessoas que precisamos ter na nossa vida. Precisamos ver tudo isso com mais positividade. Por vezes entraremos em conflito, estaremos contrariados, sim. Mas esse momento de contrariedade e de conflito, ele precisa ser observado. Porque a mudança está dentro de mim, não no outro. Como é que eu transformo isso numa situação positiva? Como é que eu transformo isso num elemento de elevação? O Espiritismo nos ensina, se existe alguém que é nosso guia, nossa referência, é Jesus. Vamos atingir esse grau de pureza e divindade? Claro que não, por enquanto. Mas precisamos usar desse momento, precisamos usar dessa oportunidade para depurar essas coisas. Não é tão distante assim. É trabalhoso, requer muita responsabilidade, muito empenho, mas não é tão distante assim. Porque as coisas que vivemos hoje, da forma que vivemos, elas podem ser abordadas com mais leveza, com mais carinho, com mais acolhimento. Talvez essa seja a grande questão de vida. Acolher as coisas que acontecem ao nosso redor. Acolher para entender, para esclarecer e para transformar tudo isso em atitudes boas. E nós, a nossa vida, nós somos como o Evangelho vivo. E cada um de nós tem o seu Evangelho. O objetivo é conseguir chegar ao Evangelho de Cristo. E as pessoas ao nosso redor, elas notam quando estamos nos transformando através do Evangelho de Cristo. Porque a pureza de coração, a bondade, ela começa a nos transformar. E sim, vai transformar tudo à nossa volta. Porque nós somos os agentes dessa transformação. Somos os agentes dessa bondade. Quando se fala em pureza de coração, Jesus pede para que limpemos todas aquelas chagas, todas aquelas sombras que tem nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. E usemos toda a nossa capacidade para levar os nossos pensamentos a coisas boas, a coisas positivas. Sabe-se que essa grande oportunidade ela é esperada por vários e vários amigos, por longos e longos anos. Não podemos desperdiçar. Podemos sim trabalhar, nos esforçar cada vez mais para que possamos encher o nosso coração de coisas nobres, porque vamos entregar para o mundo aquilo que temos carregado dentro de nós. Então sejamos que nem as crianças, verdadeiros, tranquilos, transparentes e, acima de tudo, puros de coração. Mais uma vez eu agradeço a atenção de vocês, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Até outra oportunidade. Obrigado.